Vamos lá, meus queridos, voltando para o segundo módulo de nossa aula. Pessoal, eu deixei para vocês aqui um momento de reflexão com algumas imagens, onde eu quero fazer vocês refletir sobre algumas situações que a gente tem colocado em sala de aula o tempo todo. Alguns questionamentos têm sido feitos com relação ao conteúdo da disciplina metodologia. Alguns alunos têm questionado: é bem diferente do que eu estudei na minha primeira graduação. Aí outros colocam assim: eu tinha um pensamento com relação à metodologia só com relação a normas. Pessoal, reforçando o que eu já venho colocando para vocês desde a primeira aula, a metodologia ela não mudou. Na verdade, ela tem agora uma oportunidade de ser mais completa. Porque antes era dada somente no final da graduação e pelo tempo e também pela correria do estudante, não é dado todo este conteúdo ou não é valorizado essa disciplina da forma como a gente tem demonstrado o valor dela dentro da instituição. A metodologia, ela vem trazendo um olhar não só para os trabalhos científicos, mas também a importância dela dentro da nossa vida profissional. Porque a partir do momento que eu tenho um olhar mais criterioso de tudo que eu irei escrever, eu vou estar sempre observando se esse material ele pode ser transformado em um trabalho científico ou não. Vai depender de qual o valor que eu tenho dado a ele. Qual a qualidade deste conteúdo. Então, o que eu tenho demonstrado para vocês aqui é vocês estarem o tempo todo observando se o trabalho científico que vocês estão desenvolvendo, ele pode ser utilizado lá na frente como um artigo, como uma nota para poder estar sendo apresentado, publicado num jornal, publicado numa revista, até mesmo num congresso. Então, a gente vem trabalhando isso em todas as aulas. E dependendo do ponto de vista que você der a um determinado problema, ele pode ou não seguir como um trabalho científico. E eu quero demonstrar para vocês também como é interessante o ponto de vista, dependendo de qual o contexto que eu estou inserido. Porque dependendo do contexto onde eu estou inserido, vai dizer se aquela problemática terá a mesma visão ou não para o meu colega. Então, e que tudo o que vivemos não é uma verdade absoluta. Então, nós devemos ter bastante cuidado, porque a verdade para mim pode não ser a verdade para o meu colega. E eu tenho que respeitar isso, porque dependendo do contexto que ele é inserido, dependendo do ponto onde ele se encontra, a verdade dele é uma, a minha é outra. Então, nós temos que ter bastante cuidado com relação a esses pontos de vista, com relação à verdade, para que a ciência ela seja construída com uma base sólida. Porque no momento que eu vou descrever uma determinada situação, eu vou dar o meu olhar. Eu vou dar a minha vivência. Então, é o meu ponto de vista, é como eu visualizo aquela imagem. Quando eu coloco essa imagem, dependendo do ponto de vista, eu vou confirmar se ele é um 6 ou se ele é um 9. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, dependendo de qual ponto que eu estou olhando, é o meu ponto de vista, é o que eu estou vendo. Entendeu? Tá errado quem visualizou o 9, tá errado quem visualizou o 6? Não, porque do ponto de vista que eles estão, é aquela imagem que eles têm. É o que eles estão inseridos, no contexto que eles estão inseridos. Então, o significado das coisas, ela vai depender muito do contexto que elas estão inseridas. Não tem nem certo e nem errado. O conhecimento, ele é muito mais relativo que universal. Então, depende muito do ponto de vista e do contexto que eu estou inserido. Temos que lembrar sempre que ao julgar os outros de suas interpretações. E o ponto de vista, qual é o contexto que ele está inserido? Então eu tenho que estar sempre atento no momento que eu for julgar
as outras pessoas. Porque a minha verdade, ela pode não ser a do colega. A sua verdade pode não ser a minha. Certo? Então, nós temos que ter muita atenção para isso, porque no momento que é levantado um determinado problema, eu estou dando o meu ponto de vista. Vai depender do contexto que eu estou inserido, da minha vivência, porque a minha verdade é uma, a sua é outra. Então, temos que ter cuidado, porque dependendo do modo que as coisas são observadas, vão mudar. Ou você muda de posição, né? Ou o que você está observando vai mudar, porque depende da forma como está sendo observado. Diante disso, a gente vem apresentar para vocês a conclusão da unidade. A conclusão da unidade vem trazendo os tipos de conhecimento. Né? Quais são os tipos de conhecimento que a unidade propõe para vocês? A unidade propõe 4 tipos de conhecimento. Eu venho trazendo o 5º tipo de conhecimento porque algumas doutrinas, alguns autores, eles tratam esse tipo de conhecimento e eu acho interessante. O senso comum, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o religioso e o artístico. O senso comum, ele também tem outras denominações. Eles também são conhecidos como sensível, vulgar ou empírico, tendo também outros nomes. E esse conhecimento trata de um conhecimento diário, cotidiano, experiências cotidianas. Quando eu trato já do conhecimento científico, compreende das informações e fatos que são comprovados por meio da ciência. Então, eu tenho uma comprovação. O filosófico são reflexões, né? São questões subjetivas que levam o ser humano a fazer reflexões por determinadas questões. Quando eu trato do religioso, eu estou baseado na fé. E quando eu trato da fé, ela detém uma verdade absoluta para cada ser humano. Então, o que eu acredito é a verdade absoluta para mim quanto à minha fé. Ela é absoluta. O artístico é um processo criativo. Um exemplo que a gente pode dar é o processo criativo dos professores agora, né, em ter que transformar suas aulas presenciais, né, em aulas gravadas para poder continuar fortalecendo o processo de aprendizado de vocês neste momento crítico que nós estamos vivendo. Então, diante disso, nós vamos explanar cada um desses 4 tipos de conhecimento que a unidade propõe. O conhecimento empírico ou senso comum, podendo ser chamado também de vulgar, intuitivo, ordinário. É a soma dos saberes do cotidiano, é formada a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Os conhecimentos de fato sem inquirir causa. Aqui, esses fenômenos, eles não sofrem críticas. Eles não buscam a causa do porquê. Eles não buscam o porquê. Ele é superficial. Constitui a maior parte do conhecimento do ser humano. Ele é ametódico e assistemático. Não possui método e nem sistema. E aí a gente dá um exemplo do homem do campo, que ele vai plantar e colher de acordo com o que foi ensinado para ele, com os costumes, né, trazido de gerações e gerações da localidade onde ele vive. Quando eu trato ainda do senso comum, eu trago algumas características para ficar mais claro para vocês. Ele é superficial, sensitivo e valorativo, subjetivo, assistemático, não possui uma organização e nenhum sistema. Ele é acrítico porque ele não tem críticas, não aceita críticas. É um pensamento criado de geração a geração. E é verificável. Por que ele é verificável? Porque ele está limitado no âmbito da vida diária. Diz respeito ao que você percebe no dia a dia. Agora, uma coisa é verificável, outra coisa é testável, né? Ele é verificável. E a gente traz a forma do senso comum. O senso comum, ele é muito perigoso se não tivermos atento, que nós estaremos gerando preconceito e estereótipos. Todo muçulmano é terrorista. É um estereótipo.
certo? Então temos que ter cuidado, porque é um conhecimento gerado para resolver problemas imediatos. Ele é elaborado de forma instantânea e instintiva. O sujeito é um espectador, um conhecimento vivencial do dia a dia. É difícil reconhecer os limites da validade, útil e eficaz quando estamos falando de rotina. Por ser vivencial, se torna impreciso ou incoerente. Muitas interpretações são possíveis. E a gente trata agora do conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele tem como significado o conhecimento que baseia no pensamento e na construção de ideias e conceito, por intermédio de um raciocínio. O significado desse conhecimento aparece a partir da capacidade que o ser humano possui de refletir, especialmente sobre questões imateriais, extremamente sensíveis. Quando isso ocorre, é porque os seus estudos não têm caráter material, são meramente subjetivos. Algumas características mais comuns do conhecimento filosófico é que ele é sistemático. Ele crê que o alicerce para a resolução de problemas é a partir da reflexão sobre questões realmente importantes. Então, possui um sistema. São a partir de questões que a pessoa julga ser importante, certo? O próximo ponto é que ele é elucidativo. Ele busca compreender a compreensão dos pensamentos, dos conceitos, e são considerados a circunstância que o ser humano está envolvido, certo? Que não são perceptíveis pela ciência. Ele é crítico porque toda a informação deve ser analisada e refletida antes de ser levada em consideração pelos filósofos. Especulativo, porque as conclusões se baseiam em hipótese, certo? Quando nós vamos para o conhecimento religioso, a gente trata o conhecimento religioso de uma forma mais sucinta, porque é algo muito pessoal, é o que eu acredito, é o que o colega acredita, e esse conhecimento, ele é tido como um conhecimento de verdade absoluta. Então, a partir do momento que eu tenho um conhecimento de verdade absoluta, a gente não tem como ficar questionando, debatendo, e o conhecimento revelado pela fé, é pela crença religiosa, não pode por sua origem ser confirmado ou ser negado. Depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. Então, a gente não questiona porque é a verdade absoluta para aquele indivíduo. Quando alguém acredita que foi curado por um milagre, acredita em duende, acredita em reencarnação, acredita em espíritos, tudo isso daí é uma crença individual, vai depender da formação moral do indivíduo. Aí nós tratamos agora sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é tratado geralmente na ciência por escritos técnicos que obedecem uma organização e uma forma pré-estabelecida. Nós trazemos um conceito para vocês, para ficar de uma forma mais sistemática e vocês consigam compreender melhor, porque ele é sistemático, né? Ele é testável e é criticado através de provas. É um conhecimento racional, sistemático, exato e verificável da realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação baseado na metodologia científica. As características mais comuns do conhecimento científico é que ele é racional e objetivo, ele é verificável, atém-se aos fatos,
busca e aplica leis, transcendem aos fatos, é explicativo, é analítico, pode fazer predições, requer exatidão e clareza, é aberto, é comunicável, é útil o conhecimento científico e depende da investigação metódica. Aqui, meus queridos, a gente conclui a nossa aula, né? Finalizando uma unidade de nossa disciplina e colocando para vocês o seguinte, pessoal. Vamos aproveitar esses dias de reclusão. Vamos aproveitar esses dias em casa e aplicar com mais eficácia, né? O sistema, utilizar o AVA, pegar as atividades que estão atrasadas e vamos atualizar na disciplina de metodologia. Vocês vão na disciplina de metodologia vocês vão buscar, né, estar fazendo toda a unidade, né? Quando a gente pega aí a unidade com 4 sessões, onde a gente trouxe para vocês desde o primeiro dia um esclarecimento sobre o conhecimento, né? O que o conhecimento traz, o que eu posso estar construindo na base do conhecimento. Então eu preciso verificar os critérios que a cientificidade traz diante de todo o objetivo que essa unidade tem. Então eu vou buscar, né, na seção 1.1, os critérios da cientificidade para a construção do conhecimento. Então, os critérios da cientificidade na construção da ciência. E aí eu tenho os critérios da cientificidade. Vocês lembram que a gente tratou do que? Do conhecimento, dos critérios internos e externos, onde eu vou tratar, né, da forma, da coerência, onde eu vou tratar o que a doutrina dominante estabelece. Então eu vou buscar toda essa questão dos critérios da cientificidade na construção da ciência, e que a metodologia ela possui métodos que irão me direcionar nesse sentido. Quando a gente busca solucionar determinada situação, problema que a unidade propõe, que no caso é a crise hídrica, eu preciso buscar. Dentro do problema, eu tenho o problema que é a crise hídrica. Então, dentro dela, eu já tenho a situação problema. Então, eu vou pegar os critérios da cientificidade, que é o que? A aquisição e construção de conhecimento. O que eu posso estar trazendo de conhecimento, toda a problemática, tudo o que é positivo para solucionar o problema e tudo que de negativo que esse problema está nos trazendo. A gente traz também, né, o que foi o que a gente falou nessa aula, a gente traz um pouco de conhecimento sobre o iluminismo, a gente trata o que vem a ser o iluminismo, a gente tratou no início da aula, né, o período do iluminismo, quem foi os filósofos que trouxeram um pensamento mais lógico, né? Quem foram os filósofos mais importantes dentro do iluminismo, né? Dentro da Idade Média também, o que a gente pode estar tratando, o que é de referência que a gente pode estar trabalhando, né, nessa unidade. Aqui a gente traz também que a gente não pode deixar de trazer para vocês que quando eu trato dos critérios da cientificidade, eu preciso saber quais são as competências que essa área vai trazer.
conhecer, certo? A parte técnica do problema, a crise hídrica, quais são as partes técnicas específicas que tem gerado a crise hídrica. Dentro desse conhecimento técnico, quais são os métodos que eu utilizei de pesquisa para poder responder todos os meus questionamentos. Os objetivos, quais serão os objetivos? Eu tenho que identificar dentro das práticas da sociedade que vem predominando para aumentar cada vez mais a crise hídrica. E trazendo dentro desse ponto de vista, se dentro dos conhecimentos eu consigo abordar de forma mais técnica, todos os problemas que têm sido gerados para a crise hídrica. Aí nós passamos para a seção 1.2, que nós tratamos hoje também, que é o senso comum, né? Levantando. Aí agora vocês vão fazer o quê? Vão pegar a situação problema e levantar dentro da situação problema quais são os tipos de conhecimento que está sendo abordado por aquela situação problema. Dentro do senso comum, quais são as atividades, quais são as condutas dos moradores que está levando cada vez mais para a crise hídrica. Então, levanta todo esse questionamento, traz para uma reflexão de como solucionar esses problemas, certo? E a gente tem que perceber que esse conhecimento, ele vem trazendo um ponto positivo ou negativo dentro da crise. Quando eu levanto os conhecimentos, o que os moradores estão fazendo, que estão levando, né, a aumentar cada vez mais a crise hídrica. E a gente leva o outro ponto, que é a questão filosófica, né? Vou levantar também dentro do conhecimento filosófico tudo o que eu posso fazer para solucionar. Vou refletir, vou trazer os problemas e refletir sobre cada situação. O conhecimento científico, ele também vem para poder concluir, fechar a unidade, onde se eu comprovar que aquelas atitudes, que aqueles atos é que está gerando a crise hídrica, então eu tenho que estar refletindo e transitando sobre os tipos de conhecimento para poder gerar uma solução para o problema de Gustavo. Pessoal, mais uma vez eu venho reforçar pela necessidade da utilização do AVA, vocês não deixar de utilizar o AVA, fazer todas as atividades. Vamos aproveitar esse momento de reclusão e vamos fazer todas as atividades, elaborar um relatório, né, de todas as disciplinas, fazer uma revisão mesmo dessa primeira unidade aí, com mais segurança. Vamos aproveitar esse tempo, né, que não é um tempo que pode ser perdido. Então, fazer o AVA, revisar toda a unidade, para que nós possamos entrar na próxima aula mais seguramente, certo? No próximo conteúdo, que vai ser o que? A produção científica. Quando eu trato da produção científica, o primeiro ponto a ser abordado é a pesquisa, né? Então, nós vamos conceituar a pesquisa e vamos estar trazendo para vocês, dentro dos tipos de produção científica, o que pode ser feito e quais são as ferramentas que irão auxiliar vocês nessa carreira profissional daqui para frente. Pessoal, nós estamos à disposição. Vocês precisando de alguma coisa, pode nos mandar mensagem, nos ligar. Nós estamos aqui para poder auxiliar vocês
e ajudar vocês nessa nova caminhada aí, né, no início dessa caminhada. Nós estamos à disposição, o que vocês precisar, pode contar com a gente e até a próxima aula. Bye, bye.